Boa tarde a todos. Eu ia começar por fazer uma referência ao banqueiro dos pobres, ao Mohamed Yunus, não é? Que esteve na base do microcrédito e que deu uma entrevista recente, onde fala numa oportunidade para começar tudo de novo, não é? Para refazer as coisas. E depois diz qualquer coisa, visto que com as alterações climáticas estamos à beira da catástrofe, a questão da quarta revolução industrial e o desemprego em massa de pessoas menos qualificadas que isso pode gerar, e também a questão das desigualdades sociais serem explosivas, aquelas que estão a ser geradas. E depois ele diz uma coisa que eu achei interessante, que foi que devemos, acima de tudo, concordar que a economia é apenas um meio para alcançarmos as metas que nós impusemos. A economia não é uma armadilha mortal projetada por um poder qualquer divino com o intuito de nos punir. Em nenhum momento devemos esquecer que é apenas uma ferramenta criada por nós, uma ferramenta que devemos constantemente pensar e repensar até que nos conduza ao maior bem-estar comum possível. Quando a economia não nos leva onde queremos chegar, acrescenta Yunus, significa que existe um qualquer erro no hardware ou no software. E, portanto, a primeira coisa que eu diria é que o problema é a economia. E, portanto, quando é preciso um pacto ecológico, não é? E um Green New Deal, por razões ambientais, por aquilo que está a passar, do ponto de vista ambiental, pelos limites físicos do planeta, e por razões sociais, ou seja, o crescimento que temos tido não dá cabo do ambiente e também gera níveis de desigualdade que não são comportáveis nem compatíveis e, portanto, ele não está a ser positivo para o bem-estar comum, para o bem comum. E aí concordo com o Gonçalo que então há aqui um problema político, ou seja, começando por dizer que é a economia, não é? O problema, a questão política é como pôr a economia ao nosso serviço, não é? E agora, é claro que há ideias diferentes, ou seja, há grupos em sociedade. O que eu acho é que isto também nos diz que há grupos em sociedade, com interesses diferentes em sociedade. Quanto mais os concretizarmos, mais fácil é, se calhar, chegar a conclusões, em vez de serem ideias abstratas. Quando a gente fala dos interesses em termos abstratos, é muito difícil mexer com eles ou perceber quais é que eles são em concreto e alterá-los, não é? Ou alterar a relação de forças. E, portanto, nesse sentido, e eu acho que isto é desafiante, ou seja, o mundo que a gente vive é um mundo desafiante no sentido que nos obriga quase que a reorganizar também do ponto de vista ideológico. Ou seja, eu duvido que aquilo que nos separava no século XIX, em termos de sociedades humanas, esquerda e direita nesses moldes tradicionais, e no próprio século XX vivemos muito isso, sejam as formas mais adequadas neste momento para nos dividirmos em sociedade e para afirmarmos aquilo que queremos afirmar. Ou seja, é do ponto de vista democrático que a gente tem que afirmar esta nova ideia política, tem que arranjar aliados nisso, e eu duvido que eles sejam os aliados tradicionais, porque isso é usado até para paralisar e boicotar as coisas, não é? Para não deixar que as coisas andem. Depois queria dizer que, num certo sentido, há um pacto global que já existe, por via das Nações Unidas, com a ideia de desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Depois, quem é que segue ou não é outra história, não é? Quem é que está a seguir? Mas há objetivos para 2030 e há a ideia de que é preciso, no fundo, há duas questões aqui em relação à economia. É que a economia tem que não dar cabo do ambiente e a economia tem que gerar, não pode gerar desigualdade da maneira que está a gerar. Estamos a falar que, no caso dos Estados Unidos, 50% dos mais pobres, que tinham cerca de 20% do PIB, os 50% menos ricos, digamos, que tinham 20% do PIB aqui há 20 anos, agora têm 10%. Portanto, estamos a caminhar para situações que nos aproximam de uma coisa tipo antigo regime. E, portanto, isto não é interessante do ponto de vista democrático, não é interessante do ponto de vista político, penso eu que para a maioria de nós. Mesmo assim. Porque eu acho que a maioria das pessoas, se perceber o que é o bem comum, é capaz de alinhar por isso, não é? Depois, qualquer oportunistas, sempre houve, não é? E há coisas esquisitas, sempre houve. Mas, quer dizer, eu acho é que é esta explicitação que é necessária. A questão da segurança, e talvez seja a última, visto que também há a questão, para já, dos 3 minutos, eu diria que, no fundo, quando a gente diz que, não é? Quando diz que apostar na saúde pública, não é? Como bem público que é, no fundo, não é? É uma forma de prevenir situações. Prevenir situações é uma forma de não ter tanto que as controlar. Portanto, quase que a discussão é entre prevenção e controle, ou se o controle ainda por cima dá questões securitárias, pior, mais o caminho tem que ser no sentido da prevenção e não no sentido da vigilância policial, não é? Da maneira que estava a falar. Eu, para já, era isso que eu tinha a dizer. Talvez só uma última coisa, dizer que, do ponto de vista económico, estas discussões já existem há muitos anos. Estamos a falar há 70 anos que isto já está a ser falado. Não? Eu penso que
os limites de crescimento do Clube de Roma são de 70 e qualquer coisa, não é? Já economistas antes já estavam a falar disso. Há uma economia ecológica, para além da economia neoclássica. Há a própria economia clássica, ou seja, há diversidade de ideias no seio da própria economia. E esta própria essência das coisas também tem que ser discutida. Mas eu diria aquilo que o Gonçalo, de alguma forma, disse de outro modo. Primeiro, que a economia é estúpida, é uma forma de dizer. Segundo, que, por ser a economia, o problema e a necessidade deste novo pacto global é a política a ter que se sobrepor à economia. E agora a questão e é local, regional ou global? É tudo. É nos diferentes níveis. Cada vez mais as intervenções são multinível, não é? E, portanto, há espaço para as diversas coisas. É evidente que tudo que possa ser resolvido a um nível mais abaixo, mais democrático tende a ser, ou mais controlável. E, nesse sentido, preferível. Eu para já dizer isto, porque senão estou aqui a ocupar muito tempo.